Olá pessoal, professor de Física Ronaldo Gesser. Vamos para a questão 10. Um automóvel está parado diante de um sinal fechado. Nesse instante em que o farol fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Supondo que, nesse mesmo instante, o automóvel comece a se mover com aceleração constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado, determine após quanto tempo o automóvel alcança a moto, que distância o automóvel percorre até alcançar a moto, a velocidade do automóvel no instante em que alcança a moto, né? Então vamos começar a interpretar o problema, né? Em primeiro lugar, quais são os tipos de movimento que eu tenho aqui? Será que é só movimento uniforme variado, ou os dois juntos? Como é que é isso? Vamos interpretar essa questão. O automóvel está parado diante de um sinal fechado. Nesse instante em que o farol fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém uma velocidade constante. Velocidade constante, movimento uniforme. Então já separo, digo que a moto tem movimento uniforme e vou ficar atento às minhas equações do movimento uniforme, que são essas aqui, né? O carro, que tem, vamos ver o que ele fala a respeito do carro. Supondo que nesse mesmo instante o automóvel começa a se mover. Então ele estava num zero, porque ele vai começar a se mover com uma Desculpa, com uma aceleração constante igual a 2 metros por segundo. Então ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele tem variação de velocidade, logo ele tem um movimento uniforme variado, certo? Então vamos atentar às equações do movimento uniforme variado. E dessa forma eu vou ter que trabalhar com as duas equações, com um quadro de equações, tanto do movimento uniforme quanto do movimento uniforme variado juntos, né? Mas vamos ver como a gente vai montar esse esquemático aí. Então o que a gente vai fazer? Vamos interpretar, vamos desenhar aquilo que o problema está nos falando, certo? Tem o sinal está fechado nesse exato momento. Eu tenho um carro aqui, né? O sinal está fechado. Então, para o carro, eu tenho a velocidade inicial igual a zero, um tempo igual a zero, o espaço inicial igual a zero, porque ele está em repouso aqui. Mas quando ele começar o movimento, aqui a partir do sinal, ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu falei aqui, ó, que esse é meu espaço inicial. O espaço inicial é onde eu tenho a sinaleira. E o espaço final vai ser onde eles vão se encontrar, moto e carro, né? Então, agora como que eu vou descrever o que está acontecendo para a moto aqui? O problema diz que a moto está vindo aqui com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. E no exato momento, quando o sinal abre e o carro inicia o movimento, a moto passa exatamente aqui pela sinaleira, né? Então é um instante em que a moto vai encontrar o carro pela primeira vez, né? Aí a moto vem, ultrapassa o carro, mantendo-se com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, o carro sai daqui da sinaleira, né, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Será que o carro vai encontrar a moto? Em que instante isso vai acontecer? Aí vamos ter que montar, ok, vamos recorrer a quem? A gente já viu, né, que quando eu quero encontro de objetos, ultrapassagem, onde um móvel vai encontrar o outro móvel, né, eu tenho que igualar essas equações, eu tenho que trabalhar com função horária do movimento para isso, né? Então vou ter que saber como é a função original da equação do movimento uniforme variado e como é a função horária original do movimento uniforme, certo? Aí eu venho e faço isso, pego as equações originais e começo o processo de montagem do problema, né? A resolução do problema. A equação do movimento uniforme, né? Variado. A função horária é espaço igual ao espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Chamei de espaço aqui, espaço A para o carro e espaço B para a moto, tá? Então, nesse problema, tudo que é A se refere à moto, ao carro, e tudo que é B se refere à moto. Tem a equação aqui do movimento uniforme variado montada, né? Agora eu vou substituir ela pelos dados que o problema me ofereceu para
fechar ou fazer minha fórmula do movimento para esse caso aqui, para essa situação. O espaço final eu vou querer encontrar. Agora ele não importa, ele só fica aqui, mas o meu espaço inicial importa e tem no problema que ele é zero. A velocidade inicial também era importante, também é zero para o carro, né? Porque ele está ali em repouso. O tempo eu não tenho nada ainda. A aceleração eu tenho. O problema me falou que ele era 2 metros por segundo e eu substituo já aqui no ar. Então eu resolvo essa equação aqui, 0 com mais 0 vezes alguma coisa zero também. Só sobrou 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Isso vai ficar 1t ao quadrado. Então fica 1t ao quadrado. Mas cadê o 1 aqui na frente? O 1 não precisa aparecer. Sempre que eu tenho uma letra, o 1 está aqui na frente. Certo? Só que não, ele não fica em evidência. Agora vamos montar a equação, a função horária para movimento uniforme da moto. Né? A equação do movimento uniforme é quando a velocidade é constante, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Chamei o espaço final da moto igual ao espaço B. Vamos substituir os dados aqui na fórmula original para eu conseguir montar a minha função horária do atual problema, do atual movimento que a moto está executando. Aí eu tenho que o espaço inicial da moto, quando vai ser zero. Como assim zero? A moto não está vindo com 15 metros por segundo, então ela não parou em nenhum momento. Como que o espaço pode ser zero? Isso acontece porque eu determinei que o meu cronômetro vai começar a contar somente aqui a partir do sinaleiro, né, quando ele vai abrir. Então, a moto vai entrar aqui na jogada desse esquema de moto e carro quando o sinal abrir. Então, a partir desse instante, a minha origem, aí a moto entrou aqui, ou seja, no instante zero eu abri o cronômetro também para fazer a contagem, para ver quando o automóvel vai alcançar essa moto, certo? Por isso que o tempo inicial da moto aqui eu coloquei como zero. Desculpa, o espaço inicial aqui eu coloquei como zero, né? Porque quando eu começo a contar o cronômetro, a minha origem é aqui, no sinaleiro. Então a moto, quando passou no sinaleiro, ele entrou, esse aqui é o espaço zero e vai aumentando, certo? Aí eu substituí o zero, então aqui o espaço inicial da moto como zero também. E por fim, a velocidade eu já falei, mas vou repetir aqui, é 15 metros. Né? Substituo isso, então resolvo a equação. A minha função horária do movimento para a moto ficou igual a 15t. Agora, o que o problema ainda pede, né? Quanto tempo depois o automóvel vai alcançar a moto? Então vamos lá. Observação, eu fiz uma observação aqui, para que possam se encontrar, moto e carro precisam estar na mesma posição no espaço, ou seja, o espaço, o ponto em que a moto vai encontrar o carro, o ponto em que o carro vai encontrar a moto tem que ser igual, ou seja, os dois deslocamentos, os dois S's finais nesse instante de encontro vai ser igual, certo? Isso é óbvio, né? Para que um possa encontrar o outro, eles têm que estar no mesmo ponto. Então, vou igualar essas equações. A função horária do carro vai ser igual à função horária da moto, ou melhor dizendo, o ponto em que o carro vai encontrar a moto vai ser igual, vão ser iguais, né? Vão estar na mesma posição. O carro vai estar na mesma posição que a posição da moto para eles poderem se encontrar. Então, quem que é SA e quem que é SB? SA, se eu olhar aqui, é essa função horária do carro e SB é a função horária da moto. Então, a função horária do carro ficou descrita, resolvida aqui, ó, como sendo t ao quadrado, e a função horária da moto ficou como sendo 15t. Eu tenho que igualar as funções, né? SA vai ser o ponto de encontro A, ou melhor, a posição final do carro vai ser igual à posição final da moto. E para isso ser verdade, então a posição final do carro menos a posição final da moto vai ter que dar igual a zero. Substituo isso, né, pelas funções. Quem que é SA? SA é t quadrado. Quem que é SB? Que é da moto, é 15t. Então
t ao quadrado menos 15t, que veio dessas funções aqui, né, da equação. Agora eu resolvo isso, t ao quadrado menos 15t vai dar igual a zero. Passo 15t para o outro lado da equação, né, porque eu tenho que separar o t, né, então eu tenho número misturado com letra. T ao quadrado igual a 15t, deixo o 15 aqui sozinho e passo letra de um lado e número de outro. Vai ficar t quadrado dividido por t igual a 15. Quando eu tenho números exponenciais sendo divididos, né, isso aqui vai subtrair, né? Então aqui em cima eu tenho 2 e aqui embaixo eu tenho 1. 2 menos 1 vai dar igual a 1, por isso que vai ficar t, né? Um pouquinho de matemática aqui, se eu tivesse ao contrário, t ao quadrado vezes t, quanto que isso iria ficar, né? Isso eu vou interpretar como sendo t ao quadrado vezes t elevado a 1. Então na multiplicação os expoentes se somam, isso daria igual a t ao cubo. E na divisão os expoentes se subtraem, né? Então aqui na realidade é 2 menos 1, por isso que vai ficar t ao quadrado dividido por 1 vai ficar igual a t, certo? Logo, então t ele ficou sozinho e ficou igual a quanto? Igual a 15 segundos. Esse é o tempo do encontro que eles vão ter. E só uma observação aqui, o encontro que ocorreu foi quando eles estavam aqui na sinaleira, né? E onde foi isso? Quando eu considerei um tempo zero, né? Então se eu colocar zero aqui, também vai dar certa equação, né? T zero ao quadrado é igual a zero. Opa, sumiu aqui. Zero ao quadrado igual a zero, menos 15 vezes zero, que é zero. Então zero menos zero vai dar zero, certo? Isso foi o tempo de início, né, onde eles se encontraram. Mas o que me interessa aqui é o tempo final, onde que ocorre o encontro, né, onde o carro vai conseguir alcançar a moto. Vai ser no instante t igual a 15 segundos. Aí ele fala assim, ó, questiona, né, que distância o automóvel percorre até alcançar a moto? Então agora tem que distância. Quem é a equação da distância? É essas que a gente trabalhou até o momento aqui, né? A função pro carro, né, do deslocamento e a função de deslocamento da moto. Então, eu substituindo o tempo em qualquer uma dessas duas funções horárias, eu vou encontrar o S final, né? O S é onde eles vão se encontrar, o ponto de encontro deles. Então, para o carro, a função horária é igual a t ao quadrado, então o tempo eu encontrei era 15, 15 ao quadrado é igual a 225 metros. A moto tem que dar o mesmo resultado, vamos ver se isso confere. A equação da moto era 15t, então t é 15, 15 vezes 15 dá 225. Ainda não contente, né? Não muito crente que isso está certo, eu vou e faço a prova real. T ao quadrado menos 15t igual a zero. Que a gente retirou daqui, né? Ó. T ao quadrado menos 15t igual a zero. Então, t ao quadrado é quem? 15 ao quadrado. Menos 15 vezes t. 15 vezes 15. 15 ao quadrado é igual a 225, menos 225 vai dar zero. Então, está correto, né? O ponto de encontro deles é realmente 225 metros e o ponto de encontro, né? O S de encontro é igual a 225 metros e o tempo é igual a 15 segundos. E para finalizar essa questão maravilhosa, né? A velocidade do automóvel no instante em que alcança a moto. A função da velocidade do movimento uniforme, repetindo, a velocidade do automóvel no instante em que alcança a moto. Então eu quero saber a velocidade do automóvel. Se eu quero saber a velocidade do automóvel, eu tenho que saber qual é o tipo de movimento que ele está executando. É um movimento uniforme variado. Então eu vou recorrer para o meu formulário do movimento uniforme variado e vou ver a velocidade dele que se encaixa nesse momento, né? Vou pegar aqui a função da velocidade do movimento uniforme variado, certo? A função velocidade do movimento uniforme variado é igual a quê? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade
inicial, a gente viu do carro, era igual a zero, porque ele saiu do repouso. Ele já tinha aceleração, ele teve uma aceleração inicial de 2 metros por segundo ao quadrado e manteve-se constante. Substituo agora aqui o tempo, né, que é o 15, e eu vou conseguir encontrar essa velocidade, mas primeiro eu tenho que acabar a minha equação aqui, né? Então, velocidade igual a velocidade inicial, que é zero, mais 2 vezes o tempo. Zero não vale nada, então a velocidade vai ficar, a função horária para a velocidade do automóvel vai ficar igual 2 vezes o tempo. Substitui-se o tempo, que é 15, e eu vou ter uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Então, para o carro conseguir encontrar a moto, se a moto mantendo uma velocidade constante de 15 metros por segundo, para que o carro consiga encontrá-la, né? E posteriormente ultrapassar, ela precisa manter ela vai manter uma velocidade aqui de 30 metros por segundo. Porque, quer dizer, naquele instante onde o carro encontra a moto, o carro tem uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? Isso porque a aceleração do carro é constante, igual a 2 metros por segundo. Ok?